Vamos dar início à quinta sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada em 16 de março de 2021, com a presença dos seus vereadores Everaldo, Leonardo, Jussiano, José Jorge, Manuel Olímpio, José Alves, Amauri e Fábio Austor. Vou passar a mão do primeiro secretário a ata da quarta sessão ordinária realizada no dia 9 de março de 2021 para que seja lida. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e todos aqueles que nos escutam nesse momento. Ata da quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada no dia 9 de março de 2021. Às 9 horas do dia 9 de março de 2021, às 9 horas, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Guaraci, estado de Pernambuco, situada a rua Antônio Santana 16, nesta cidade. Presentes os senhores vereadores: Francisco Torres Martins, Everaldo Pereira de Queiroz, Leonardo Lopes Magalhães, Jussiano Gomes Marques, José Jorge da Silva, Manuel Olímpio de Siqueira, José Alex Alves Martins Dias, Amauri de Oliveira Torres e Fábio Alves Torres. O senhor presidente Francisco Torres Martins abriu os trabalhos da quarta sessão ordinária. Dando boas-vindas aos funcionários da casa, aos senhores vereadores e aos demais que se encontravam presentes. Em seguida, passou a fala ao primeiro secretário, que fez a leitura da ata da terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada no dia 2 de 3 de 2021. A mesma foi colocada em votação e teve aprovação unânime. Leitura do ofício 063 de 21 do Poder Executivo Municipal para dar ciência aos senhores vereadores. Leitura do requerimento número 5621, de autoria do vereador Francisco Torres Martins, aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 057/21, de autoria do vereador Leonardo Lopes Magalhães, aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento, dos requerimentos 58 e 59/21, de autoria do vereador Everaldo Pereira, aprovados por unanimidade. Leitura do requerimento 060, de autoria do vereador Leonardo Lopes Magalhães, aprovado por unanimidade. Leitura dos requerimentos número 61 e 62/21, de autoria do vereador Fábio Torres, aprovados por unanimidade. Leitura dos requerimentos 063 e 64, de autoria do vereador Amauri de Oliveira, aprovado por unanimidade. Leitura do parecer número 04/21 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e parecer 04/21 da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos favoráveis ao projeto de lei número 04/21 do Poder Executivo Municipal, que fica denominado de vereador José Nogueira de Carvalho, a ponte que interliga o centro de Guaraci ao bairro Santa Ana deste município. A referida matéria foi colocada em votação e teve aprovação unânime. Assim, então, o senhor vereador Francisco Torres deu início aos requerimentos verbais. O vereador Everaldo solicitou ao prefeito José Torres que seja feita a praça de mototaxistas. Requerimento aprovado por 6-2. Votando contra o vereador Jussiano e Manuel Olímpio. O vereador Jussiano pediu que seja cumprida a lei que proíbe que os donos de animais deixem eles soltos nas estradas por conta de acidentes. Requerimento aprovado com 7-1. Votando contra o senhor vereador Everaldo. O vereador José Jorge pediu ao senhor prefeito que seja feito um salão na comunidade da Queimada dos Filipes, para que seja realizada reuniões da comunidade e que também seja enviado um ofício desse mesmo sentido ao deputado Diogo Moraes. Requerimento aprovado. O vereador Amauri e Francisco Torres apresentaram uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Rosa Rodrigues de Moura, que residia na Vazinha, aprovado por unanimidade. O vereador Fábio pediu ao senhor prefeito que realize uma parceria com a Associação da Casa das Rendeiras, no bairro Santa Ana, para que
haja a recuperação da casa e continue como uma referência no apoio daquela comunidade. Requerimento aprovado. O vereador Everaldo pediu que fosse feita uma moção de aplauso para os 2 policiais, Sargento Mendes e Soldado Quinto. E Soldado Quinto. Também parabenizou o prefeito pelo trabalho e empenho no município. E aproveitou também para agradecer ao ministro que inocentou o ex-presidente Lula. Com a palavra o vereador Jussiano Marques, que falou sobre a saúde de Guaraci pela falta de medicamentos e falta de médicos, para que o gestor do município faça a contratação de médicos e que providencie os medicamentos. E disse também que a estrada de Jabitacá está horrível e só foi feita na época do ex-prefeito Dessolis. Esclareceu também que teria dado uma justificativa por não participar do programa na rádio. Finalizou agradecendo às pessoas que o receberam nos locais onde visitou. A diretora Janissa, que o recebeu no Colégio Judite, e a professora Márcia, que o recebeu na creche. Com a palavra o vereador Zé Jorge, que falou sobre a instalação de uma antena da TIM em Guaraci e disse que já está 99% encaminhada. Que a antena vai ser montada e logo estará disponível na cidade. Com a palavra o vereador José Alex, que desejou um bom dia aos colegas vereadores, aos funcionários da casa e às pessoas que acompanhavam pela transmissão. Falou diretamente ao vereador Jussiano que as estradas foram feitas sim, durante esses 4 anos, e que foram feitas várias vezes, e que as máquinas trabalhavam para o município. O vereador Amauri deu boas-vindas ao vereador Antônio Fernando Fiapo, do município de Sertânia, agradeceu pelos requerimentos aprovados. O vereador Fábio esclareceu algumas coisas sobre a fala do vereador Jussiano. Ele disse que o gestor fala que é para que eles contratassem os médicos, e ele não disse para contratar ou ir atrás de médico, mas é no caso de algum vereador ter conhecimento de algum médico disponível. Falou também sobre o ex-presidente Lula, que teve a justiça feita depois de quase 5 anos, e que isso deixa muito contente, e que acredita que deixava a população de Guaraci contente também. O vereador Jussiano, respondendo à fala do vereador Alex, que saiu em defesa da atual gestão, disse que tinha sido feita uma maquiagem nas estradas de Guaraci. E em relação à fala do vereador Fábio, falou que não tinha motivos como vereador de estar feliz com a notícia e que, na verdade, se envergonha da justiça do país. Também finalizou dizendo que não daria entrevista na rádio. Então a palavra foi cedida ao vereador Antônio Fernando, que desejou um bom dia aos vereadores, aos funcionários da casa e às pessoas que estavam acompanhando a transmissão. Agradecer aos vereadores pela oportunidade de ceder a fala e disse que o motivo da sua vinda à casa seria comunicar sobre a sua candidatura na eleição da UVP. E disse que veio pedir apoio aos demais vereadores da casa. O presidente facultou a palavra e, como ninguém mais quis fazer uso, deu por encerrada a sessão, que depois de lida e aprovada, vai por mim assinada, primeiro secretário e presidente. Está facultada a palavra. Com a palavra o vereador Manuel Lima. Bom dia, senhor vereadores, presente, senhor presidente. Eu peço ressalva na ata, senhor presidente, porque na minha fala em ser contra o requerimento do vereador Everaldo não consta nada. Eu justifiquei o porquê eu era contra ao requerimento, que é obra anunciada, obra já planejada pelo gestor e recurso disponível para a construção da obra. Isso foi o motivo de eu ser contra ao requerimento. Então, por isso, peço ressalva. Com a palavra o vereador Everaldo. Senhor presidente, eu peço ressalva da ata também, na parte aí onde a gente fala sobre a posição da gente em relação ao vereador Fiapo,
que eu me posicionei e não está constando aí como eu me posicionei. Muito obrigado. Votado em votação. Quem discordar que se manifeste. Aprovada a ata com as duas ressalvas do vereador Manuel Limpo e de Everaldo. Requerimento 69/2021 do vereador Everaldo Pereira. Requer a mesa, ouvido o plenário e dispensar das formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito José Torres Lopes Filho, no sentido de que seja feito o complemento da parede da barragem que fica localizada no sítio Paraúna Grossa, neste município. Justificativa. Como já foi dado início à obra, é de total importância que seja concluída a parede da referida barragem, sabendo que com a parede concluída terá a função de reter a água da chuva que escoa em cima, podendo armazenar a água por mais tempo. Sala das Sessões, 9 de março de 2021, Everaldo Pereira de Queiroz, vereador. Colocar o requerimento em votação. Quem discordar que se manifeste. Aprovado o requerimento. Requerimento número 70/2021 do vereador Everaldo Pereira. Requer a mesa, ouvido o plenário e dispensar das formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito José Torres Lopes Filho, no sentido de que seja feita uma reforma no antigo prédio onde funcionava a delegacia de polícia desta cidade, neste município. É justo olhar com bons olhos para o prédio citado. A princípio, tem uma boa localização e nas margens da PE 292, podendo assim ser reformado e usado pelo próprio município. Sala das Sessões, 9 de março de 2021, Everaldo Pereira de Queiroz, vereador. Colocar o requerimento em votação. Quem discordar que se manifeste. Aprovado o requerimento. Requerimento número 71/2021 do vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Requer a mesa, ouvido o plenário e dispensar das formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de que seja construído um poço no sítio Paraúna Grossa, neste município. Sabemos da dificuldade das pessoas que residem na zona rural e principalmente quando se fala de água. Então, o sítio citado é composto por alto nível habitacional e tem a necessidade de um poço para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Sala das Sessões, 9 de março, Everaldo Pereira de Queiroz, vereador. Colocar o requerimento em votação. Quem discordar que se manifeste. Aprovado o requerimento. Requerimento número 72/2021 do vereador Manuel Limpo. Requer a mesa, ouvido o plenário e dispensar das formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao senhor secretário de Agricultura, Geraldo Messias da Rocha, no sentido de que seja realizada a instalação do poço no sítio Macambira. Já existe a bomba e a instalação de energia elétrica nas proximidades da residência do senhor Nego Pesqueira e está dependendo só da parceria do município para a realização da instalação do poço citado. Irá melhorar o abastecimento simplificado já existente naquela localidade. Sabemos da importância de um poço na zona rural, então peço agilidade na instalação para assim poder atender às necessidades dos moradores. A instalação sendo feita terá inúmeros benefícios, principalmente melhoria no abastecimento simplificado para aquela localidade. Sala das Sessões, 11 de março de 2021, Manuel Olímpio Siqueira, vereador. Colocar o requerimento em votação. Como ninguém se manifestou, aprovado o requerimento. Requerimento número 73/2021 do vereador José Alex. Requer a mesa, ouvido o plenário e dispensar as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de que seja construído um poço artesiano no sítio Malhada do Cedro, neste município. Sabemos que é de importância a construção do poço na localidade citada, trazendo benefícios para os moradores, melhorando a qualidade de vida dos moradores. Sala das Sessões, 12 de março de 2021, José Alex Aldo Martins, vereador.
Colocar o requerimento em votação. Quem discordar se manifeste. Aprovado o requerimento. Requerimento número 74, barra 2021, do vereador José Alex. Requer a mesa, ouvido o plenário, dispensar as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de que seja feita a instalação do posto do sítio Cachoeirinha neste município. Sabemos que é de importância a instalação do referido poço e irá atender às necessidades dos moradores, trazendo assim melhorias na qualidade de vida de todos. Sala das Sessões, 12 de março de 2021, José Alex Alves Martins Dias, vereador. Colocar o requerimento em votação. Quem discordar que se manifeste. Aprovado o requerimento. Requerimento número 75, barra 2021, do vereador José Alex. Requer a mesa, ouvido o plenário, e dispensar as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de que seja dado continuidade na construção do salão para a associação no sítio Lagoa Nova, neste município. Sabendo da necessidade da referida comunidade ter um local propício para a realização das reuniões. Então, é justo e necessário que seja concluída a obra do salão, para assim todos os associados terem um conforto no dia dos encontros relacionados à associação. Sala das Sessões, 12 de março de 2021, José Alex Alves Martins, vereador. Colocar o requerimento em votação. Quem discordar que se manifeste. Aprovado o requerimento. Requerimento número 76, barra 2021, do vereador Manuel Olímpio de Siqueira. Requer a mesa, ouvido o plenário, e dispensar as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito, no sentido que seja feito o pavimento saindo do bairro São Sebastião até o encontro da rua Paizinho Pires, nesta cidade. É justo e necessário que seja feito o pavimento do local citado, sabendo que todas as ruas do bairro São Sebastião já estão pavimentadas. Sendo assim, é de extrema importância que o acesso ao bairro também seja pavimentado. Sala das Sessões, 11 de março de 2021, Manuel Olímpio Siqueira, vereador. Colocar o requerimento em votação. Quem discordar que se manifeste. Aprovado o requerimento. Requerimento número 77, barra 2021, do vereador Francisco Torres Martins. Queria pedir a permissão dos nossos colegas para permanecer sentado na cadeira da presidência. Requerimento 077, barra 21, requer a mesa, ouvido o plenário, e dispensar as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito, no sentido que seja feita a recuperação da passagem molhada do Riacho do Bebedouro, nas proximidades do distrito de Jabitacá, neste município. É justo e necessário que seja feita a reforma da referida passagem molhada, onde há um tráfico de pessoas e animais na localidade citada. E em tempos chuvosos, as pessoas ficam impossibilitadas de fazer o uso da passagem molhada, havendo a necessidade de ser feita a reforma. Sala das Sessões, 11 de março de 2021, Francisco Torres Martins, vereador. Colocar o requerimento em votação. Quem discordar que se manifeste. Com a palavra o vereador Jussiano. Bom dia, colegas vereadores, senhor presidente. Esse requerimento eu já coloquei ele aqui na casa. Vou mandar analisar no arquivo da casa. Se tiver o requerimento, está retirado meu requerimento de pauta. Se eu não estiver enganado, para mim eu já coloquei ele aqui na casa já, sim. Retirado. Manda puxar nos arquivos. Eu tenho em mãos aqui do Poder Executivo uma mensagem número 5/2021 ao projeto de lei número 5/2021. Vou passar a mão do presidente secretário para que seja lida. Mensagem 05/21.
Doutos Edes. O recrudescimento dos casos de Covid-19 em todo o território nacional tem preocupado prefeitas e prefeitos de todo o país. A justificativa do envio do presente projeto de lei a esta egressa Casa Legislativa se dá nesse cenário desalentador, que exige atitudes tempestivas, tanto do Executivo quanto dos pares dessa Câmara. Há urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o eminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, geração de emprego e renda e o convívio social. Preliminarmente, cabe destacar que o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, instituído em 1973, explica que a aquisição de vacinas é competência legal e administrativa do governo federal. O tema da aquisição de vacinas foi objeto de judicialização nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Também não escapou à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, o STF, com efeito na ação direta de descumprimento do preceito fundamental número 770, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O STF enfrentou a questão da competência para aquisição de vacinas para combate à pandemia. A Suprema Corte referendou a decisão por unanimidade em 24 de fevereiro de 2021, que os municípios brasileiros também possuem competência constitucional para aquisição e fornecimento de vacinas nos casos de descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo governo federal e insuficiência de doses para imunizações da população brasileira. Na mesma linha da decisão proferida pelo TSF, motivadora dessa iniciativa, o Congresso Nacional aprovou em 2 de março de 2021 o projeto de lei número 534/21, que autoriza a aquisição de vacinas pelos municípios brasileiros. Nesse contexto, a Frente Nacional de Prefeitos, entidade suprapartidária de representação nacional de municípios, apoia tecnicamente a instituição de consórcio público de abrangência nacional para aquisição de vacinas. Diante disso, e zelosa da plena segurança jurídica de que se reveste a medida, a FNP lidera e apoia tecnicamente a formatação de consórcio público de abrangência nacional, ora levado à apreciação de vossas senhorias. A iniciativa, que conta com manifestação de interesse de 1.703 municípios, o que abrange mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% do total de habitantes. Dados registrados até 12 horas de 5 de março de 2021. Tem a finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população e também atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos municipais de saúde, com a missão de, caso seja necessário, adquirir imunização complementares ao PNI. O consórcio visa fortalecer o Sistema Único de Saúde, na medida em que todas as doses serão obrigatoriamente ofertadas à população de forma gratuita. Assim, representa uma concertação federativa que favorecerá a todos, já que, quanto mais doses estiverem disponíveis, mais rapidamente os brasileiros serão vacinados. Ademais, este consórcio é efetivamente um instrumento para oportunizar ganho de escala, proporcionando vantajosidade nas negociações dos municípios, sejam de preços,
condições contratuais e ou prazos. Trata-se de um instrumento legal amparado na Lei Federal número 11.107/2005, que oferece segurança jurídica, podendo minimizar a judicialização a que compras em menor escala estariam sujeitas. Além disso, o fato de o município estar apto a comprar por intermédio do consórcio não impede aquisições diretas de nenhuma espécie. Portanto, o consórcio não interfere na autonomia dos municípios. Pelo contrário, a reforça. Na medida que reúne grandes números de municípios que representam uma parcela considerável da população nacional. O consórcio, ora instituído, fortalece o poder local, oportuniza acesso e imagem robusta nas relações internacionais, fundamentais para a negociação de vacinas, especialmente durante a pandemia. A proposta que sustenta a formação do presente consórcio público é a de colaboração entre os entes federativos. A FNP, que estimula, e as centenas de cidades brasileiras que manifestam o interesse formal em aderir ao consórcio, apostam em um fortalecimento cada vez mais cooperativo. Por isso, cabe ressaltar que o consórcio também não compete ou se sobrepõe ao papel das entidades de representação política na federação, tais como as associações de municípios microrregionais, regionais e nacionais, instituições que detêm personalidade jurídica, governança e atribuições específicas, distintas e independentes. Há que se destacar que os recursos para a compra dos indispensáveis itens a que propõe o consórcio podem vir de diversas fontes, dentre elas recursos municipais, repasses de verbas federais, inclusive decorrentes de emendas parlamentares, e doações advindas de fontes nacionais e intermunicipais. O consórcio público, que será constituído a partir do presente protocolo de intenções, está em sintonia com a Lei Federal número 11.105/2005. Lei Federal número 11.107/2005 e seu decreto federal regulamentador. A partir da ratificação do protocolo de intenções, surgirá nova pessoa jurídica de direito público, com natureza jurídica autárquica, que será estruturada para executar as finalidades que motivam sua criação, sendo certo que o consórcio irá se submeter a todos os princípios que regem a ação administrativa do Estado, como por exemplo, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esse processo também garante como deve ser, o pleno controle externo das atividades desenvolvidas pelo consórcio, com observância às normas do direito financeiro e de responsabilidade fiscal. Para finalizar, cabe destacar que se trata de uma iniciativa de vulto e inédita no país, ação que se representa como possibilidade para colaborar no enfrentamento a um problema iminente que é de todos: a escassez de vacinas para imunização em massa da população e a médio e longo prazos de outros insumos. Diante do exposto, apresentamos para avaliação a análise de vossas senhorias o presente projeto de lei para apreciação e votação em regime de urgência com a observância das regras regimentais. Em Guaraci, em 15 de março de 2021, José Torres Lopes Filho. Projeto de lei número 05/21, ementa, retifica protocolo de intenção firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.
Depois de ler a mensagem número 5/2021 e o projeto número 5/2021, irei passar para a Comissão de Justiça e Finanças para dar seus pareceres, que na próxima sessão a gente coloca o projeto em votação. Com a palavra o vereador Fábio Austor. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de solicitar das comissões ver a possibilidade deles próprios darem os pareceres para a gente agilizar a votação, que a gente sabe que vários municípios da região do Pajeú já estão aderindo a esse consórcio, e solicitar que as comissões deem os seus pareceres verbais aqui para que a gente possa votar o projeto com maior brevidade, já que o município pede agilidade nessa proposta. Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador Manuel Olímpio. Bom dia mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos escuta. Senhor presidente, como é um projeto de relevante necessidade para o município, de minha parte, como membro de comissão, está aprovado para que seja votado imediato até uma reunião extra que o senhor possa fazer, para deixar a legalidade do projeto. De minha parte, está cedida e aprovada o projeto. Com a palavra o vereador Everaldo Pereira. Senhor presidente, eu acredito que tem que ser feito um requerimento, né, para dispensar a votação. Não. Então, pode ser, da minha parte, está dispensada a votação das comissões. Eu aprovo assim a votação. Com a palavra o vereador José Jorge. Bom dia a todos. Da minha parte também está dispensado, como é de urgência. Com a palavra do Manuel Olímpio. Senhor presidente, eu acho que não é dispensado, eu acho que é aprovado a questão da comissão imediata. Nós não podemos dispensar, nós temos que aprovar. E no meu ponto de vista, está aprovado da minha parte, pode botar o projeto em votação. É só um lembrezinho aqui, eu acho que o vereador ele enganou-se. Ele pede que não, por escrito, né? Para não dar o parecer por escrito, ele vai dar o parecer verbal, né? Que prevalece o parecer verbal. Todos concordam em botar o projeto hoje em votação? Então, diante das duas comissões dar seus pareceres favoráveis ao parecer verbal, irei colocar o projeto em votação. Quem discordar com o projeto, que se manifeste. Aprovar o projeto por todos os vereadores. Eu vou voltar aqui atrás a respeito do requerimento número 77 do vereador Francisco Torres Martins, dando só um esclarecimento ao vereador Jussiano e parabenizar o pessoal dos arquivos que foi tão rápido nas buscas. Eu quero dizer ao vereador Jussiano que ele realmente pediu duas passagens molhadas. Ele pediu uma lá para o sítio Enxu e outra lá para o sítio, para o assentamento de Poeira e Socorro. Então, como não consta esse lá do bebedouro, irei colocar o requerimento em votação. Quem discordar que se manifeste. Aprovado o requerimento número 77/2021 do vereador Francisco Torres Martins. Está facultada a palavra para quem queira fazer seus requerimentos verbais. Com a palavra o vereador Leonardo. Bom dia, presidente, colegas vereadores. Presidente, o meu primeiro requerimento de hoje, todos têm conhecimento do que ocorreu ontem na nossa cidade, né? E meu requerimento, presidente, é que o prefeito do município providencie uma guarda municipal aqui para o município. Todos têm conhecimento que esse assunto, desde das gestões passadas, foi bastante abordado aqui nessa casa. Infelizmente, não fomos atendidos, né?
Mas fica aqui o meu apelo mais uma vez, presidente, para que o prefeito do município providencie uma guarda municipal com homens totalmente treinados para combater a violência aqui na nossa cidade. Colocar o requerimento do vereador Leonardo em votação. Quem discordar que se manifeste. Com a palavra o vereador Everaldo. Mais uma vez, bom dia. Não é que eu seja contra o requerimento, é contra a apresentação do requerimento, porque na sessão passada, colega, eu apresentei esse requerimento aqui na casa, pedindo essa guarda. Vem uma luta desde a gestão anterior e continuo com essa luta, já apresentei de novo esse projeto, esse requerimento na casa. Muito obrigado. Então, peço desculpa ao vereador Everaldo e retiro meu requerimento. Desculpa aí, entendeu? Acho que está um pouco despercebido, não lembrei. Com a palavra... Não, eu tenho... Segundo requerimento. Meu segundo requerimento, presidente, é para que o governo do município reinicie a praça lá do distrito de Irajaí, já que eu já pedi aqui, na presença dele, infelizmente não fui atendido, mas com a aprovação dos demais vereadores, quem sabe se ele não atende, né, que infelizmente está terminando lá a festa do padroeiro São José, e infelizmente o distrito continua naquele abandono, com muita metralha no meio da rua, os meus fios lá tudo arrebentado, prejudicando o calçamento, e faço aqui o meu apelo através de requerimento que seja reiniciada a praça do distrito. Com a palavra o vereador José Jorge. Mais uma vez, bom dia. Só um minutinho, José Jorge. Eu coloco o requerimento verbal do vereador Leonardo em votação. Com a palavra o vereador José Jorge. Mais uma vez, bom dia. Ô, vereador Leonardo, já é o segundo requerimento que você está botando esse ano, pedindo isso aí. Já é o segundo, você já tem um na casa desse ano já. Pode procurar que você já tem um. Para a praça já tem um. Permanece a palavra com o vereador José Jorge. Eu não sou contra o requerimento, não. Eu sou a favor do requerimento. Mas eu quero dizer que você mesmo pediu já. Esse ano você já pediu. Mas eu sou a favor, não tem bronca não. Mas já tem um requerimento seu aí mesmo, não é meu não, é seu. Eu sou a favor. Com a palavra... Ô Fábio, eu discuti aqui com o prefeito, eu pedi ao prefeito, não foi através de requerimento. Entendeu, vereador Everaldo? O prefeito estava aqui, eu pedi a ele assim, verbalmente, mas não foi através de requerimento. Se quiser, presidente, mandar olhar na casa aí, mas eu tenho a certeza que eu estou na razão, presidente. Quanto ao faltar a palavra. Pedi. Como a presidência não vota, né? Mas vou dar meu esclarecimento também. Leonardo, eu já disse aqui várias vezes, se eu votasse, eu votaria contra, porque o seu prefeito, aqui quando a Vossa Excelência cobrou do seu prefeito, ele foi bem claro, queria continuar aquela praça de Irajaí. O problema com a ideia da Covid, as coisas atrasadas, mas que ele afirmou aqui que ia continuar aquela praça de Irajaí. É aqui que se diz, são obras anunciadas, que o prefeito já anunciou aqui, queria concluir aquela obra. Mas, eu, como a presidência só vota em caso de empate, fica a critério dos seus vereadores. Colocar o requerimento em votação. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento. Terceiro requerimento. Presidente, meu terceiro requerimento, pedindo ao prefeito do município que seja, presidente, já que até o momento não chegou nenhum ofício, nem de engenheiro condenando a UBS da sede, que reforme aquela UBS, presidente, que reforme a UBS aqui da sede, porque infelizmente um prédio com total estrutura que podia estar servindo hoje para esse hospital de campanha, e como até o momento não chegou nenhum laudo para a demolição do prédio, faço aqui esse apelo, se o vereador Amauri quiser fazer parte, Jussiano e os demais vereadores desse requerimento, fiquem à vontade. É esse meu requerimento, presidente, que a UBS de Guaraci seja reformada para atender a população do município de Guaraci, da sede de Guaraci. Com a palavra o vereador Amauri. Eu agradeço, senhor vereador, e quero que coloque meu nome também, já que é uma obra que
seria muito importante a reforma e tivemos o ano anterior um ano de muitas cheias e não teve esse prejuízo todo ali. Então, deve ser reformado e colocar em utilização. Com a palavra o vereador Fábio Alves Torres. Senhor presidente, eu não posso nem dizer que seria contra uma reforma em qualquer que fosse um prédio do nosso município. Só que a gente sabe que ali, aquele prédio, aquele espaço, é efeito de uma ação na justiça que está aguardando o resultado ainda. Então eu não posso ser a favor de uma reforma nesse período. Acho que quando sair o resultado de ação da justiça, tudo aí sem problema, que seja demolido para construir outra coisa, que seja feita reforma. Agora, nesse período que ainda se encontra em tramitação ainda essa ação na justiça, eu acho que nem o gestor, nem ninguém seria favorável, deveria ser favorável a uma mudança nesse momento. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Como ninguém se manifestou, colocar o requerimento verbal em votação. Quem discordar, que se manifeste. Com a palavra é do Zé Jorge. Não, presidente, eu não sou contra o requerimento, eu não sou contra a reforma. Agora, do jeito que se encontra, aí não tem como votar contra nem a favor. Não tem como, do jeito que se encontra, está aguardando a justiça. Aí, para ir votar um requerimento, se o prédio está aguardando a liberação da justiça, aí fica difícil. Fica difícil demais de votar contra ou a favor. Contra eu não sou, entendeu? Contra eu não sou, mas fica difícil a pessoa dizer o sim ou não. Então, o que eu posso fazer é que minha bicha, hein? Não tem como votar. Não tem como, não. Colocar o requerimento em votação. Aprovado o requerimento com a abstenção do vereador Zé Jorge. Com a palavra do Jussiano como Max. Obrigado, senhor presidente. Meu requerimento, eu queria fazer o pedido ao senhor gestor que fizesse o abastecimento simplificado na comunidade da Vazinha dos quilombola, havendo em vista que já tem lá caixa d'água, já tem o mais importante que é a água, fizesse o abastecimento simplificado, porque é uma comunidade que tem bastante família e eu entendo que seria de grande importância essa obra. Colocar o requerimento verbais em votação. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento. Segundo requerimento. Meu segundo requerimento, também um pedido ao senhor gestor que fizesse um poço lá na comunidade da Serra do Satô, uma comunidade tão sofrida e que há décadas que aquelas pessoas sofrem sem água e lá tem várias famílias, aquele pessoal tão sofrido ali e que não tem água e queria fazer esse pedido desse poço lá também. Vou colocar o requerimento em votação. Só dando um esclarecimento aqui ao vereador Jussiano, que essa semana em reunião com o seu prefeito, ficou decidido que a Serra do Satô é uma das comunidades do distrito de Jatacá que mais necessita de um poço. Então, além dessa perfuração do poço, na parte ali perto de Pinguim, para João do Bom, irá também fazer a vazão daquele poço existente. Eu não sei qual foi o motivo ali que aquele pessoal depredaram o poço, quebraram o caixa, arrancaram a energia, mas que o prefeito, eu acho que essa semana ainda está mandando fazer a limpeza daquele poço, que é muito importante para o pessoal que mora na parte de baixo, mas que já está na programação do Poder Executivo, mas é mais um reforço para aquela comunidade. Irei colocar em votação. Quem discordar, se manifeste. Aprovado o requerimento verbal. Com a palavra do Zé Jorge.
Obrigado, presidente. Veja só, o meu pedido ao nosso gestor é que ele mande um ofício para a Defesa Civil, para o Exército, ver se ele consegue mais 2 caminhões-pipa, que eu sei que a Prefeitura tem um carro-pipa, mas a demanda está muito grande devido das estiagens, não tá tendo como cobrir, não. E é muita gente com sede, muita gente entrando em contato com os vereadores. Eu sei que, como entra em contato comigo, entra em contato com vocês também, e eu sei que o caso é sério. Aí pedi a ele para ver se ele consegue mais uns 2 carros-pipa pelo Exército. Muito obrigado. Continua facultado a palavra. Com a palavra, o vereador Amaury. Não. Tem votação. Comunicando, fechou colocar o requerimento do vereador Zé em votação. Quem discordar, se manifeste. Aprovado o requerimento. Com a palavra do Manuel Limpo. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, o meu requerimento, senhor presidente, é que na comunidade de Queimadas, entrada ali de Pé de Serra, pedir ao gestor para que ele possa localizar um poço ali na propriedade de Seu Domingo, ou onde der ali também, qualquer uma daquelas localidades, que é uma localidade muito sofrida por água. E eu gostaria muito que ele fizesse esse levantamento e perfurasse um poço naquela região ali para atender aquela comunidade. Colocar o requerimento em votação. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento do vereador Manuel Limpo. Com a palavra, o vereador Amaury. Bom dia a todos. Quero aqui, senhor presidente, apresentar um requerimento solicitando ao governo municipal, juntamente com a secretaria responsável, a construção da passagem molhada no sítio, no Rio Pau do Fumo, ali na divisa entre o sítio do Meio e o sítio Passagem Funda. Período de chuvas, o pessoal fica sem poder transitar por aquela estrada. Está facultada a palavra que quer fazer alguma explanação a respeito do requerimento. Colocar o requerimento em votação. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento. Segundo requerimento. Segundo requerimento, solicitando ao governo municipal, juntamente com a secretaria responsável, a construção de uma quadra que sirva também para eventos na escola, uma quadra de esportes, na Escola Municipal José Alves Torres, localizada no sítio Vazinha. Colocar o requerimento em votação. Como ninguém se manifestou, aprovado o requerimento. Terceiro requerimento. Terceiro requerimento, solicitando ao governo municipal, juntamente com a Secretaria de Cultura, que seja instalado um letreiro turístico aqui na cidade de Guaraci e, se possível, às margens da PE 292, assim como já tem um em Jabitacá, que seja colocado aqui no nosso município. Um letreiro turístico, aqueles com a frase "Eu amo Guaraci". Colocar o requerimento em votação. Como ninguém se manifestou, aprovado o requerimento. Com a palavra o vereador Fábio Alves Torres. Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria apresentar uma moção de pesar ao nosso amigo Miguel Melo, uma pessoa que teve reconhecidamente o seu trabalho prestado aqui no nosso município, no município da Ingazeira. E esse final de semana vimos o falecimento dele, e eu queria apresentar uma moção de pesar pelo seu falecimento. Está facultada a palavra. Com a palavra do Amaury. Eu queria solicitar ao amigo Fábio, se possível, acrescentar o meu nome também, já que ele foi uma pessoa bem importante para o nosso município, funcionário. Colocar o meu nome também, talvez o de todos. E os demais vereadores também, em nome da Câmara, senhor presidente. Então, o requerimento será apresentado em nome de todos os vereadores da Casa. Segundo requerimento. Não. Como não tendo mais requerimento verbal para ser apresentado, está facultada a palavra. Com a palavra o vereador Everaldo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, funcionários da casa e público que nos escuta. Senhor presidente, como eu tinha completado minha cota de requerimento, a gente sabe, seguindo a ordem, são 3 requerimentos. Eu queria solicitar do senhor, aqui por microfone mesmo, sem ser o requerimento, que o senhor disponibilizasse um grupo de WhatsApp aqui da casa com a população de Guaraci. Como eu fiz esse requerimento na gestão passada e foi negado, por falta de condições da casa, eu acredito que agora a casa tem boas condições. Já temos os telefones da Câmara e também já temos pessoas capacitadas que podem alimentar esse programa via WhatsApp, para que a gente possa ter uma comunicação melhor com a população de Guaraci, para que o pessoal possa fazer suas reclamações e dar suas opiniões. Então esse é um pedido meu, estou pedindo, não é através de requerimento. Se eu puder atender isso, eu vou ficar grato. E acho que, né, nós estamos em meio a uma pandemia, pode ser que a qualquer momento a casa pare também tendo as sessões e a gente fica sem comunicação nenhuma com a população. Então eu acho que isso é necessário na casa. E por último aqui, queria também só lhe agradecer por ter antecipado o pagamento dos funcionários e também dos vereadores. Uma atitude boa, se o dinheiro chegou na casa, então eu acho que nada mais justo que o senhor fazer como o senhor fez. Repassar para os vereadores, para que possam, e os funcionários, para que possam assumir seus compromissos. Por hoje era só isso, meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Leonardo. Mais uma vez, bom dia, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa. Presidente, como todos têm conhecimento, esse problema aqui de fazer requerimento de obras anunciadas, realmente eu concordo que é errado, mas eu quero dizer, presidente, que semana passada, atrasada, o secretário de Cultura colocou no blog, o Web Sertão, que a respeito da reforma da estação da rede ferroviária lá do distrito de Irajaí, e no blog ele comentou que realmente é o verdadeiro pai da obra, né, que foi ideia dele. Até concordo que ele é secretário de Cultura, né, mas como se eu tivesse feito um requerimento com obras anunciadas. Que, na verdade, presidente, eu tenho um requerimento aqui em mãos, aprovado por os colegas vereadores, que foi feito no dia 4 de junho de 2019. Apenas repetir, né, nessa nova gestão, que foi combinada aqui na casa, né, para que os vereadores repetissem o requerimento, mas quero que a população e o próprio secretário saiba que esse requerimento é um requerimento antigo, está aqui, dia 4 de junho de 2019, que, por sinal, até o prefeito também mandou um ofício para mim, a semana passada, mas em nenhum momento foi requerimento com obras anunciadas. E, graças a Deus, eu tenho orgulho de ter lutado por aqueles prédios, né, que hoje tem a UBS e também o centro social, né, que vai ser reformado, a estação antiga. E estou lutando também para que ele reforme a caixa d'água e distribua a água lá para o distrito de Irajaí. E outro assunto, presidente, é sobre o ocorrido que houve ontem, né, que até parabenizo o vereador Everaldo, dessa guarda municipal, né? Tá na hora da gente, de nós vereadores também, cobrar do atual prefeito, para que seja feita aqui na nossa cidade uma guarda municipal com homens treinados, né, e preparados para agir de uma forma correta, que infelizmente com essa violência, né, que está havendo, como foi ontem, né, quase que havia uma tragédia, né, com um policial Calunga, né? E como o prefeito tem o governo, né, do lado dele, acredito eu que tem mais facilidade de atender esse nosso pedido, que é um pedido que vem nessa casa desde as outras gestões, né? E fica aqui também, digo ao vereador Everaldo, que junto com os demais, a gente pressionar o prefeito para que realmente essa guarda saia, porque, infelizmente, a Polícia Militar, não adianta, que a gente já fez aqui umas 3 audiências, eu acho que na época o Everaldo não era nem vereador,
E a conversa é a mesma, né? Que não bota a culpa no governo, que não tem homem suficiente para vir para a cidade. Então, no meu ponto de vista, e como o vereador Everaldo botou esse requerimento, que eu até parabenizo ele, é a única forma de resolver o problema do nosso município, pelo menos aliviar. Meu muito obrigado, presidente, e um bom dia a todos. Com a palavra o vereador Jussiano. Bom dia a todos mais uma vez. Primeiramente, agradecer a Deus por mais esse momento de estar aqui. Hoje, eu queria ser muito incisivo naquilo que eu vou explanar aqui. Primeiramente, eu queria direcionar aqui ao senhor gestor, em especial o colega Alex, que está aqui na minha frente, fez um questionamento na minha última fala, quando eu falei da estrada que liga Japitacá e Guaraci, que há anos não é feita. E agora a gente tem mais uma vez a prova de que passar a máquina na estrada não é fazer a estrada. Então, eu queria pedir ao senhor gestor, encarecidamente, que se a gente tem máquinas, o município tem máquina, para colocar o material ali na estrada, que se colocasse o material. Porque se dá para colocar material em tantas obras particulares no nosso município, que eu não sou contra, mas que seja feito de uma forma por igual, nada mais justo do que se colocar a máquina para trabalhar nessa obra que é tão importante, que é a estrada que liga Japitacá a Guaraci, porque só passar a máquina não é fazer a estrada, é somente dizer que passou a máquina, porque daqui a 15 dias, 30 dias, aquela poeira vai embora e só vai ficar mesmo a conta para a população. Então, minha segunda fala é o seguinte, eu falei também na última sessão em relação aos bichos soltos no município, e o colega aqui, tenente, questionou, até mencionou o nome do funcionário. Eu queria que os colegas, antes de defender a gestão, que muitos têm se aperfeiçoado nisso, em defender político, eu não defendo político, eu defendo as atitudes, defendo o povo. Então, queria dizer aos colegas que antes de fazer esse tipo de questionamento, observasse, porque só essa semana tem mais de 10 registros de gado dentro da rua de Japitacá. E é lamentável porque a gente tem uma lei federal há tanto tempo, mas ninguém tem a coragem de cobrar isso. Então eu fui diretamente ao Ministério Público, cobrei isso do Ministério Público, as ações já estão sendo tomadas, eu exijo que seja baixado o decreto onde se proíbe, porque Guaraci é um dos únicos municípios que é essa vergonha de animais soltos, não só na rua, como nas estradas. Então, eu queria pedir aos colegas que reforçassem isso, porque isso tem sido um absurdo. Já tacar agora nesses últimos dias, o gado na praça, transitando na praça, e o pessoal questiona tanto porque essas construções de praça, até a praça de Japitacá ficou, eu sinceramente, só tenho a dizer que ficou muito bonito, deu uma vida nova ali, não vou fazer uma crítica que não se deve. Agora, o gado andando dentro da praça, 7 horas da noite ali, ou seja, qualquer horário, mas nessa semana foi feito 2 registros, 7 horas da noite, 8 horas, o gado na praça. Ali. Então, eu acho o seguinte, eu acho que tem que ser cobrado de alguém, e esse alguém é o gestor que cobre dos seus funcionários que seja feito o trabalho, né? E, por último, eu queria fazer aqui um comentário em cima na fala do senhor gestor quando esteve aqui, e às vezes a gente é pego meio de surpresa. Eu já sabia disso, todo mundo sabe disso, mas a gente nunca lembra, porque tem feito tanto um questionamento por a falta de medicamento no nosso município, falta de médico, e o gestor por 2 vezes relatou que não tem medicamento por conta de licitação. Veja, a gente tem mais de ano que tem um decreto federal de que não precisa de licitação para comprar medicamento. Então, quem mais sabe disso
É o seu gestor. Todo mundo sabe disso. Então, eu, nas minhas reflexões, então é o seguinte, a gente tem que arrumar outra desculpa. Porque não dá para a gente ficar aqui querendo tapar o sol com a peneira, porque não tem medicamento no município por falta de competência mesmo. Porque tem um recurso, não precisa de licitação, e a gente vê tantos elogios a esse hospital de campanha, e onde, na verdade, a gente sabe a quantidade de dinheiro que tem sido feito, tem sido gasto nesse hospital de campanha. É necessário? É. Agora, eu acho que é muito mais necessário se a gente tivesse cuidado da nossa unidade mista ali, para que as pessoas não fossem somente... O Hospital de Guaraci, onde muita gente se orgulha da saúde que tem no município de Guaraci, tem sido somente um ponto de ônibus. Porque o Hospital de Guaraci tem sido, na verdade, o Hospital Regional de Afogados da Engazeira, porque não tem método, não tem remédio, não tem nada. Só tem os funcionários lá e atendimento é zero. E queria que os colegas vereadores, senhor gestor, procurassem fazer uma cobrança a esse governador, que isso que aconteceu ontem só tem se repetido no nosso município. É uma vergonha um município do tamanho de Guaraci ter 2 policiais, onde muitas vezes eles têm saído para ir atender em outro município, como foi o caso que ontem nem aqui estava, só estava o agente lá, e agente do município dessa extensão não tem. Então, assim, quando o colega Everaldo fala na Guarda Municipal, eu vejo que é importante, é importantíssimo, mas muito mais importante é nós se unir, porque eu disse ali no café hoje que eu não sei diferenciar situação de oposição. Eu sei diferenciar o certo do errado. Então, vamos buscar o que é certo para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra do Manuel Lima. Mais uma vez, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço, aos colegas vereadores e ao público que nos escuta através das redes sociais. Eu quero, senhor presidente, agradecer aos colegas vereadores pelos requerimentos que eu coloquei à casa. E gostaria muito que o nosso gestor visse com muito carinho esses pedidos. Inclusive, esse pedido que liga o bairro São Sebastião à cidade. Foi um pedido que eu fiz na gestão anterior sobre a iluminação pública, e ele nos atendeu o saneamento básico, e hoje está precisando dessa pavimentação. Todas as ruas do bairro São Sebastião, ela já tem o seu calçamento. Agora, a rua que dá acesso a esses calçamentos, saindo da cidade pela Paizinho Pires, está sem calçamento, e é um calçamento que a gente cobra em nome daquela comunidade. E também queria que o nosso secretário de Agricultura, Geraldo Messias, nos atendesse com mais agilidade essa questão do poço de Macambira, um poço que já tem mais de 3 anos que foi perfurado, um poço que foi feito sua vazão, foi colocada energia, doei uma bomba para esse poço. Então falta a parceria do município entrar com a sua instalação desse poço, que vai ajudar muito aquela comunidade que já tem um sistema simplificado. Não um sistema simplificado que não atenda à demanda da maneira que eles precisam. Com mais esse poço vai ajudar muito. E também queria que ele tivesse agilidade, né, em um poço que está desativado, era ali Zé Bezerra, que fizeram uma base de uma caixa em frente da Ana Macina. Está ansiosa, então eu peço ao secretário agilidade nesse processo para também distribuir água para aquela comunidade de cima, Macambira de cima, que o Leonardo ali conhece muito bem, né, Leonardo? E ao prefeito, volto a pedir a ele mais uma vez, que olhe com carinho aquela comunidade ali de Queimadas, depois de Vicente de Henrique, entrando para Pé de Serra, é uma comunidade desassistida com essa questão de abastecimento de água. Então, se ele tivesse a possibilidade de fazer um poço ali na propriedade de Seu Domingo, está disposto a ceder o espaço, e se não der na terra de Seu Domingo, que possa ser feito ali em qualquer uma outra comunidade ali vizinha. E, por fim, senhor presidente, eu queria deixar aqui os meus parabéns ao cabo, ao soldado Calunga, pela atitude sargento Calunga, pela atitude de ver pessoas amigas do seu município entrando em risco, e ele colocou a vida dele em risco para defender esse povo. Então, na próxima sessão, eu gostaria que fosse colocada uma moção de aplauso para esse sargento, porque ele é merecedor disso.
Fiquei muito feliz em ver que nós temos pessoas que ainda dão a sua vida pelas nossas vidas. Foi o que o sargento Calunga fez. Arriscou a sua própria vida para defender as vidas das pessoas de Iguaraci. Então isso merece um grande reconhecimento. E a cobrança dos vereadores aqui com relação à guarda e com relação à polícia, é muito importante que o governo do Estado veja isso com bons olhos. A gente já fizemos várias cobranças, a justificativa sempre vem que os efetivos são pequenos, os homicídios de Iguaraci são pequenos também, por isso há lugar com mais risco e onde tem mais efetivo. Então a gente quer prevenir. A gente não quer que venha a polícia para Iguaraci, depois que aqui tenha um índice de mortalidade por causa da violência, não. A gente quer evitar. Então, que o governo olhe isso com bons olhos. E, por fim, também quero parabenizar a Secretaria de Saúde pelas atitudes que está tomando com essa pandemia. Está jogando até duro com pessoas que estão desobedecendo. Eu acho isso muito louvável. A Secretaria, na parte da manhã, fez várias recomendações. Na parte da tarde, já houve desobediência e houve sinais mais duros para que fossem tomadas as providências. Então, meus parabéns também à Secretaria de Saúde pelas atitudes que tem. E queria também, por fim, aqui perguntar ao nosso presidente, com relação a essa parada que está tendo agora do Covid, até dia 28, se na próxima semana vai ter sessão ou está parado tudo também. E muito obrigado, senhor presidente, e um bom dia para todos. Com a palavra o vereador Amorim. Bom dia, senhor presidente, todos os colegas vereadores. Quero aqui inicialmente agradecer a Deus por estar aqui hoje mais uma vez, com saúde, graças a Deus. Quero falar, senhor presidente, como foi dito aqui já, em relação ao assalto de ontem, parabenizar o colega Elidimário, conhecido por Calunga, né, pela atitude dele. E graças a Deus não aconteceu o pior, né? Graças a Deus ele está bem, então parabenizar ele. Eu até comentei quando encerrei que eu tinha apresentado 3 requerimentos. Até conversei com o Fábio aqui para a gente apresentar uma moção de aplauso em nome de todos. Assim como parabenizo o Manuel pela atitude mesmo, que é justo. Uma homenagem a ele pela atitude deles. Em ontem procurar socorrer aquela comerciante num momento tão difícil. O comércio tão fraco aqui em nosso município, as pessoas muitas vezes têm aquele comércio, tem que se estender pela noite, né? E sujeito a isso, né? O comércio fraco daqui, nós todos sabemos como está, dificuldade, sem um banco, sem uma agência bancária no município, pessoas muitas vezes indo receber seus pagamentos e fazer suas compras em outro município. Então isso dificulta os comerciantes daqui, e a pessoa como eles mesmo tem que estender o horário. Muitas vezes diz, mas a pessoa trabalha à noite e tal, mas é a parte do comércio dela que tem que se estender pela noite. Então, parabenizar o amigo Calunga. E como falaram também aqui em relação, Luciano falou, os medicamentos, continua uma grande falta de medicamentos em nosso município aqui. Eu vejo pessoas diretamente falando com a gente, assim como fala com eu, fala com os outros também, da falta de medicamento no município. Pessoas carentes tendo que comprar ou tendo que pedir a outro parente ou a um vereador ou alguém. Isso não pode acontecer, está acontecendo ainda em nosso município. Tanto medicamento como outros exames também. E em relação à unidade mista, como o Luciano falou, está servindo de ponto de ônibus. Uma observação aqui também, eu queria solicitar do governo municipal com a Secretaria de Saúde, porque eu tenho passado algumas vezes ali de madrugada e a unidade mista fechada. Então eu acho que não é justo, né? Apesar de não ter essa movimentação toda, mas de repente vem uma pessoa de fora ou não conhece, precisa de uma urgência ali, veio fechado, às vezes nem sabe que é um hospital, porque nem o nome na frente tem do prédio. Então acredito que isso deve ser aberto 24 horas, né? E também falar aqui, lembrar, como foi um pedido do colega vereador Manuel, a respeito daquela interdição ali do pátio do mercado público, ainda continua fechado ali. Foi uma reivindicação do vereador Manuel, parabenizo ele pela essa atitude, que eu acho justo que ali seja liberado, porque dificulta as pessoas transitar ali naquele pátio. Assim como o gestor prometeu aqui de ver isso, então nós estamos no aguardo. Só são isso, muito obrigado. E por fim agradecer a todos pela aprovação dos meus requerimentos. Bom dia a todos.
Com a palavra o vereador Fábio Torres. Senhor presidente, com a sua permissão, eu gostaria de fazer a leitura do decreto do governo do Estado em relação à quarentena. O governo do Estado de Pernambuco decreta quarentena em todo o território do Estado. O governo de Pernambuco determinou, após a análise do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19, que a partir da próxima quinta-feira, 18, até o dia 28 de março, todo o território estadual entrará em quarentena, sendo permitidas apenas atividades essenciais. A decisão, comunicada pelo governo Paulo Câmara em pronunciamento, tem o objetivo de conter o novo avanço da doença, que pressiona o sistema de saúde do Estado, registrando atualmente uma taxa de ocupação de UTI acima de 95%. Durante o período de quarentena, ficarão proibidos de funcionar os serviços de bares e restaurantes, shopping e galerias comerciais, óticas, salas de cinema e teatros, academias, salão de beleza e similares, comércio varejista de vestuário, calçados, eletroeletrônicos e linha branca, cama, mesa e banho e produtos de armarinho, escolas e universidades públicas e privadas, clubes sociais, esportivos e agremiações, práticas e competições esportivas, praias, parques e praças, ciclofaixas de lazer, eventos culturais e de lazer, além dos sociais, igrejas e demais templos religiosos poderão abrir para atividades administrativas e para preparação e realização de celebrações via internet. Estamos em um novo pico da crise e de ameaça crescente. É preciso reverter essa tendência para proteger cada vida e vencer. Adotamos novas medidas sociais e econômicas buscando reduzir o impacto da pandemia, mesmo diante de uma crise que também atinge o governo. Destacou Paulo Câmara, ressaltando que uma decisão nesse sentido não é simples. Mas não pode haver omissão de nenhuma das partes envolvidas. Nenhum governo vai vencer essa doença sozinho. Vamos fazer desses 11 dias o nosso momento de virada. Será difícil para o Estado inteiro, mas precisa ser o nosso movimento realmente coletivo, em que estaremos juntos e conscientes para vencer o vírus e trazer de volta paz, tranquilidade, esperança e ainda mais trabalho pelo futuro da nossa gente. Completou o governador do Estado, Paulo Câmara. A gente, infelizmente, nesse tempo, senhor presidente, a gente percebe que, até foi citado pelo vereador Jussiano, o decreto onde autoriza alguns municípios fazerem compras sem licitações, que é a famosa lei da pandemia, né, que realmente é do ano passado. Agora, a gente percebe que vários municípios do nosso país aproveitaram da pandemia para fazer as coisas erradas. Quando se dispensa de uma licitação, dá também a oportunidade para que os mal intencionados façam tudo aquilo que imaginarem, porque a lei, de qualquer forma, vai acobertar. No caso específico de Guaraci, antes da pandemia, em março do ano passado, o município já tinha dado entrada numa licitação conhecida como pregão eletrônico, que é o mais justo e o mais fácil de se fiscalizar, de qualquer um cidadão fiscalizar, porque vai realmente
ganhar a licitação em todo o país quem realmente tiver preço. A gente vê até o município de Guaraci penalizado agora, recentemente, a questão da iluminação pública, onde uma empresa de fora também ganhou a licitação e para ela está sendo difícil entregar os materiais que ganhou na própria licitação, né? Então o município também tem que entrar com ação na justiça para que esse primeiro colocado seja retirado para dar acesso ao segundo, para resolver o problema do município. Então a gente sabe que tem as dificuldades, mas o município está sendo penalizado também porque está fazendo da forma correta. Porque toda licitação que você imaginar, que seja através de pregão eletrônico, não tenham dúvida que ela é mais correta. Então, eu acho que, apesar do município ter essas dificuldades de medicamento nesse momento, mas a partir do momento que seja concluído o processo licitatório, com certeza fica mais fácil, mais justo, e o município vai conseguir aplicar melhor ainda o seu recurso. Muito obrigado, senhor presidente. Passar a palavra para o vereador Everaldo. Mais uma vez, bom dia. Eu queria aqui ser solidário também à fala do vereador Manuel, quando parabeniza o nosso amigo Calunga, como a gente conhece aqui como Calunga, por a sua atitude, e também parabenizar ele, e também parabenizar todo o efetivo que tiveram envolvido nessa ação ontem, porque recebi informações hoje de manhã que os mediantes já foram presos, então é resposta rápida à sociedade. Sabemos que, como várias vezes no outro mandato meu aqui, que eu tive, várias vezes convoquei o comandante para aqui, para que a gente pudesse debater a falta de policiamento em Guaraci. Sabemos que é pouca, só temos 2 policiais à disposição, então fica difícil a situação deles. E ele se torna um herói em comandar uma cidade desse tamanho e tentar dar uma resposta tão rápida como estão dando. Então quero também parabenizar eles. E voltando aqui para o colega Jussiano, quando ele me cita na fala dele, eu tinha dito aqui em outra sessão que o colega Jussiano ele tem um pensamento diferente do meu, não tem como a gente debater assunto junto, mas como ele citou, eu acho diferente a forma dele interpretar as coisas. Se você ouvir aqui na minha fala na sessão passada, quando eu fui contra o requerimento, eu não estava aqui babando prefeito, não vivo de babar prefeito, não tenho esse posicionamento. Quando a situação é preciso ser questionada aqui, eu sou um dos vereadores que questiona, mesmo sendo situação, sempre questionei a gestão quando for necessário. E o colega vem dizer aqui que eu vivo defendendo gestão. Eu fui contra seu requerimento. Eu disse que quem tem que ser fiscalizado são as pessoas que estão ganhando se não estiver fazendo um bom trabalho. Acho que o senhor, no município de Jabitacá, o senhor conhece mais o distrito de Jabitacá, se está acontecendo, o senhor trouxe essa denúncia da pessoa que está ganhando do município e não está prestando seu serviço de boa qualidade. Agora eu vou votar um requerimento de uma coisa que já existe, há 8 ou 10 anos atrás já existe no município, eu não posso votar um requerimento desse. Então fui contra isso, não estava aqui babando gestão, que eu não tenho esse costume, nem de babar, nem de acolher gestão. Se tiver certo, eu vou parabenizar. O senhor diz que não tem lado político. Eu não vi ainda um elogio seu ao nosso gestor, mas as críticas a gente vê, eu não sei o porquê, só vê a crítica. Não tem motivo nenhum de elogiar o nosso gestor. Quando fala nas estradas, a estrada que não foi feita, o que a gente conhece aqui, chama-se passar máquina nas estradas e onde tiver ponto crítico, tirar o ponto crítico. Ponto de atoleiro, com caça dessas coisas. A gestão anterior fazia isso, essa vem fazendo a mesma coisa. E para fazer diferente tem que fazer um asfalto. Então eu acho que foi feito, o senhor diz aqui que não fez. Eu acho que é porque o senhor tem um lado que torce por ele, e não torce por o lado da verdade. Então é esse o meu ponto de vista, e eu tenho certeza que o senhor pensa diferente de mim. Meu muito obrigado. Eu vou ceder aí um minutinho para o vereador Jussiano. Obrigado, senhor presidente. Queria só responder para o vereador Fábio o seguinte. Veja, Fábio, licitação de empresa com iluminação pública é uma coisa. Licitação para medicamento, o decreto é federal, é outra coisa. Então, eu acho o seguinte, se a gente previne com medicamento para os diabéticos, para os hipertensos, então isso também é uma prevenção contra o coronavírus. Então, isso não é justificativa, a gente não pode ficar esperando por licitação, se a regra é para todos, então a gente pode usufruir disso, principalmente quando se trata de saúde.
Em relação ao vereador Everaldo, só queria dizer a você o seguinte, vereador, eu não disse que você, não bota palavra em minha boca não disse que você veio babando gestor, não. Eu disse que eu não defendo nenhum político. Eu não elogio o político porque fazer alguma coisa é o mínimo que está sendo feito. Então é obrigação de qualquer político, de nós políticos, fazer. Então aqui eu não estou para elogiar ninguém, eu estou para cobrar. Eu estou aqui para cobrar e defender o povo. Agora, Vossa Excelência tem mais de que motivo para eu fazer esse tipo de questionamento. Porque você já levantou alguns questionamentos e não levou a fim. Então, eu não só eu, mas a população do Guaraci tem todo o direito de lhe questionar, porque você já fez alguns levantamentos e não foi até o fim, a razão ninguém sabe por quê. Quando eu fizer um levantamento, colega, pode ter certeza que eu vou até o fim. Eu não estou aqui para elogiar político, não, eu estou aqui para cobrar. Quando o político fizer, parabéns para ele e vou fazer isso. Pronto. Eu vou só fazer aqui, Manel me cobrou aqui o problema a posição da casa, Manel. Eu vou passar para o primeiro secretário aqui, o decreto da posição da casa a partir de quinta-feira até o final do mês. A casa já fez um decreto aqui e vou passar para o primeiro secretário para dar conhecimento a todos os vereadores e aos funcionários da casa. Decreto legislativo. Ementa. Proíbe temporariamente o acesso ao público às sessões ordinárias e a entrada ou atendimento de pessoas no prédio da Câmara de Vereadores de Guaraci, Pernambuco, entre os dias 17 a 31 de março de 2021 e da outras providências. O presidente da Câmara de Vereadores de Guaraci, do Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, a lei orgânica do município e o regimento interno, considerando que a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, causa infecções respiratórias graves e, em alguns casos, letais, visando a óbito milhares de brasileiros. Considerando que o agravamento da transmissão do vírus cresce vertiginosamente por todos os estados e municípios, estando prestes a ocorrer um colapso em todo o Sistema Único de Saúde do país. Considerando que o governo de Pernambuco, em seu decreto número 50.433, de 15 de março de 2021, diante do expressivo aumento de casos positivos e de óbitos em todo o estado de Pernambuco, decretou medidas mais restritivas em relação a atividades sociais e econômicas. Considerando que há vereadores e servidores no grupo de risco, cabendo ao Poder Legislativo tomar decisões que garantam a segurança e a vida de todos. Considerando que esse Poder Legislativo tem o compromisso de contribuir com os demais poderes públicos para intensificar as medidas restritivas de enfrentamento ao coronavírus previstas pelo Decreto Legislativo Estadual número 50.433/21. Decreta. Artigo 1º. Fica proibido entre os dias 17 a 31 de março de 2021 o acesso ao público às sessões ordinárias presenciais da Câmara de Vereadores de Guaraci, Pernambuco, por ser medida que visa não proliferar a circulação do vírus em nossa cidade. Artigo 2º. A publicidade das sessões da Câmara de Vereadores de Guaraci serão dadas por meio de transmissão online pelo Facebook oficial, pelo programa institucional desta augusta Casa Legislativa, na Rádio Pajeú FM, sempre todas as quintas-feiras. Artigo 3º. Os projetos de lei que necessitem de regime de urgência de votação serão debatidos e votados em sessão extraordinária fechadas ao público, com participação apenas de vereadores e funcionários, e serão transmitidas pelos mesmos canais do artigo 2º. Artigo 4º. Fica proibido o uso do auditório plenário da Câmara Municipal de Vereadores
para sessões solenes, audiências públicas ou outras reuniões em geral, pelo prazo previsto no artigo 1º. Artigo 5º. Os vereadores e funcionários que sentirem sintomas gripais poderão imediatamente se ausentar das sessões e do serviço da Câmara, mediante apenas comunicação verbal, sendo consideradas tais ausências justificáveis. E, em caso de confirmação de Covid, deve apresentar atestado médico na Secretaria da Câmara. Artigo 6º. A Câmara irá funcionar apenas internamente, com serviços essenciais, para atender às demandas urgentes da população e do Poder Executivo e dos parlamentares. Artigo 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Guaraci, Pernambuco, em 16 de março de 2021. Francisco Torres Martins, presidente. Aí é o decreto da casa, e respondendo aqui ao vereador Everaldo, que nos cobra aí o problema das transmissões, quer dizer, Everaldo, que a casa é preocupada com isso, Everaldo. Irei analisar aí como é que a gente vai atender a população, que já está bem diferente as coisas, né? Nós já temos a rádio aí, mas no que for possível, a gente irá atender seu pedido. E a respeito de Jussiana, eu sou dos animais, principalmente do distrito de Jatacá, Jussiana, o mais crítico que tem do governo chama Chico Torres. Já denunciei, já deu o nome de Castelinho, desde a gestão passada e dessa atual. Eu acho que o culpado ali chama seu Castelinho. Eu tenho falado com o prefeito, com o próprio Marciano, e vou cobrar com mais dureza a respeito daqueles animais de Jabitacá. É admissível, não é admissível que isso esteja acontecendo lá no distrito de Jabitacá, onde Castelinho percebe muito bem para fazer aquelas apreensões, e que os animais estejam destruindo aquelas praças que são tão bonitas lá no nosso distrito. E a respeito da estrada, Jussiana, eu tenho acompanhado há vários anos, e eu sei da preocupação de Zenha com a estrada de Jabitacá. E já tem duas marcas importantes, que chamam-se aquele atolete que nós temos ali em França, que você sabe muito bem que aquilo era um absurdo, aquele da vozinha ali era outro absurdo. Ontem mesmo eu presenciei ele chamando o menino da máquina e mandando suspender aquele que está sendo feito, que ele não gostou. Ali tem que botar o material de fora, por isso que foi suspensa. A máquina não está trabalhando hoje, porque não adiantava passar a máquina ali principalmente naquele pedacinho ali, se não colocar o material. Então o prefeito está preocupado com essa estrada de Jabitacá, e o mais rápido possível ela está feito, estava buraco muito bem feito, principalmente nos atoletes. E era só isso, e está facultada a palavra aí para os últimos esclarecimentos. E o decreto está aí, se tiver alguma discordância pode se manifestar, mas é decreto, né, vai ser cumprido, se Deus quiser, até o final do mês. E eu vou abrir o espaço aí para Jussiano. E a próxima sessão será na terça-feira, no mesmo horário, se Deus quiser, com Jussiano. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Fico muito feliz, senhor presidente, você ter essa visão. E eu queria agradecer a você por isso. Eu queria também pedir aos colegas que a gente reforçasse essa questão, não só de animais soltos na cidade, mas a gente solicitasse ao Ministério Público que se cumprisse a lei federal, porque se já existe a lei, é só fazer cumprir. Então, a gente já perdeu várias pessoas aqui no nosso município por acidente, conhecidos da gente, até sem ser pessoas que vêm viajando, está com 2 anos, o rapaz virou o caminhão ali na ramada, você tem conhecimento desse, Chico, e o rapaz perdeu a vida ali. Então, assim, isso tem que partir da gente. Então, se a lei não é prejudicar ninguém, é fazer cumprir a lei, né? Então, muito obrigado, presidente. Com a palavra do Manuel Lima. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Senhor presidente, eu acho o seguinte, o decreto que o senhor impõe à casa, ele é louvável, mas eu acho que a gente poderia suspender essas sessões, pelo menos essas 2 sessões que tem, ou fazer virtual, porque quem está no risco maior somos nós. Eu, principalmente, sou uma pessoa de risco. A gente vem na rua, fala com algumas pessoas, se reúne aqui como a gente está reunido. E tem essa proibição do governo do Estado, há todo motivo de que a gente pudesse suspender essa reunião, e se tivesse alguma coisa extra, o senhor chamaria ou fazia a reunião virtual. Isso é a minha opinião.
do jeito que a gente está fazendo, a gente não está cumprindo com as demandas do governo do Estado também não. Porque a gente está se reunindo aqui muito próximo um do outro, está se debatendo, e a gente sai daqui, vai para a casa da gente, vai para a casa dela, não sabe onde cada um de nós andamos. Então, o momento hoje é pior do que quando começou. Então, tem que se ver isso com mais carinho, com mais perfeição para a proteção dos próprios vereadores. A gente está aqui protegendo-se de um público que venha, ou que a gente leve um problema a um público, mas de qualquer maneira nós estamos levando um problema ao público. Nós estamos se reunindo aqui, uma sessão ou duas a menos que a gente pudesse fazer, não ia, acho que dá nenhum prejuízo ao município. Se houvesse alguma necessidade de um município precisar do voto de vereador, do apoio de vereador, imediato o senhor convidaria e resolveria isso com mais segurança. Isso é a minha opinião, não sei a dos demais vereadores. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero dar um lembrete ao novo colega vereador que o decreto do governo do Estado não proíbe que a sessão de Câmara seja suspensa. Então, eu já estou dando um avanço muito grande, já em ter o pessoal do plenário, então já foi um avanço muito grande aqui para a gente estar se cuidando. Então, ao pouco nós vamos chegar lá, mas por enquanto o decreto é isso aí, será cumprido até o final do mês. Está encerrada a sessão.